18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite, hein? Pra você que está ligado na 100,7, começa agora mais uma edição do programa 18 horas. Hoje, segunda-feira, dia 30 de março de 2020. Estamos juntos, eu, Carlos Júnior, Carimilhão e Cid Soares, Paulo Castro, aqui nos estúdios da Mix FM. Vamos começar mais uma edição do 18 horas. A informação até você, até às 7 da noite. Estamos juntos, não é isso, Karine? Estamos juntos. Exatamente, estamos juntos. Muito boa noite para você. Obrigada pela sua companhia. Você que acompanha aqui a programação da Rádio Mix. Estamos juntos, sim, até às 7 da noite, com as informações mais relevantes para você. Cid Soares. Olá, boa noite. Boa noite. E o fim de maratonou, que eu maratonei um monte de coisa. Cara, e ainda... Sabe que eu ainda fiz comida? Fiz arroz. Pra fofocar, eu tava falando pro Paulo Castro agora que eu tô disputando com Covid-19, né? Eu tinha a minha dieta, né? Antes do Covid e depois do Covid. Então a dieta foi pro saco. Exato. Já era. Até porque, né, a gente tem que estar com a saúde legal. Então a gente tem que se alimentar bem. Eu me alimento bem e muito, né? Também é bom. Muito bem. Mas o expert aqui nos assuntos culinários é Paulo Castro. Boa noite. Boa noite, Karine, Cid, Carlão. Rapaz, eu tô preparando uma rabada, mas é só pra amanhã, viu? Amanhã eu preparo essa aí. Se passar algo na mão, dá pra ir lá, mano? Não, lá tem criança, Cid, lá não pode. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Tá bom. Fico na minha tapioca mesmo. Exato. Me viu na sua tapioca. Tapioca você fazer também, olha que bom. Cada um na sua tapioca e na sua tapera. Partiu, é isso mano. Aí, partiu. 6 horas e 2 minutos em Manaus. Mais uma vez, boa noite pra você que está aí ligado no melhor mix do Brasil, na sintonia certa, Mix FM 100,7 até às 7 da noite, 18 horas pra você. Mix. Bom, começamos o programa de hoje com uma boa notícia, olha aí. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas anunciou que 4 pacientes aqui do estado que foram infectados com o novo coronavírus já foram curados. Exatamente, eles fazem parte do primeiro grupo de casos da doença registrados aqui no Amazonas. Esses 4 pacientes foram considerados curados depois que ficaram 14 dias em tratamento e em isolamento e após desse período não apresentaram mais sintomas da doença, como febre, dor de garganta e dor no peito. Mas os casos de coronavírus no Amazonas não param de crescer. Nessa segunda-feira, a Fundação de Vigilância e Saúde confirmou mais 11 novos casos de Covid-19, elevando aí para 151 o número total de pessoas infectadas com o novo coronavírus aqui no estado. E no domingo, né, eram 140 casos confirmados. Bom, e vale lembrar, vale ressaltar que nesses números não constam os 4 casos dos militares do Exército que testaram positivo para o coronavírus, em exames feitos pelo laboratório do Exército, mas que ainda não foram notificados à Fundação de Vigilância em Saúde. Desses 11 novos casos, 2 são lá do interior, um no município de Novo Airão e outro em Parintins, que agora já soma aí 3 casos confirmados com uma morte. Mas vamos conferir mais detalhes sobre esses números atualizados com a repórter Nathalie Moraes. 4 pessoas já estão curadas da Covid-19 no Amazonas. As informações foram confirmadas durante uma coletiva de imprensa online. Segundo a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Rosemary Pinto, o primeiro caso de cura do novo coronavírus foi registrado no último dia 24 de março, quando a paciente, após 14 dias de isolamento social, deixou de apresentar sintomas. 4 pessoas. Até ontem nós tínhamos uma, de ontem para hoje, 4 pessoas saíram desse período de quarentena. Aqui no estado, 151 pessoas já testaram positivo para o novo coronavírus. Parintins registrou mais um caso e Novo Airão entrou para a lista com o registro de um caso. Até a tarde de hoje, 22 pessoas seguem internadas, delas 11 em estado grave. A grande concentração de casos está aqui na nossa capital. Manaus registra pelo menos 140 casos da doença. Temos hoje 11 casos novos em relação ao dia de ontem, fazendo um total, portanto, de 151 casos. Desses, 9 são em Manaus, desses 11 casos novos, 9 são em Manaus e 2 são no interior. Mais um em Parintins e um em Novo Airão.
Parintins, portanto, tem 3 casos confirmados, Manacapuru 2, Itacoatiara 2, Santo Antônio do Içá, Anori, Boca do Acre e Novo Airão, 1 caso cada um. E nós temos um óbito do município de Parintins. Quanto às internações, nós temos 22 pessoas internadas, sendo que 11 estão em leitos clínicos, 10 na rede privada e 1 no Delfim Aziz. E temos 11 em UTI, 4 no Delfim Aziz e 7 na rede privada. Nós estamos com o LACEN, com 110 amostras em investigação. As autoridades de saúde foram questionadas pela falta de leitos. E segundo o secretário Rodrigo Tobias, serão construídos 2 hospitais de campanha com 200 leitos. Segundo ele, o Amazonas iniciou hoje a contratação de 600 médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Rodrigo Tobias confirmou que ao longo de abril e maio será esperado aí o pico da crise do novo coronavírus. Estamos hoje com um plano, com uma ideia de fazer hospitais de campanha nos arredores do Hospital Delfim Aziz, disponibilizando aí mais 200 leitos clínicos. Portanto, nós temos sim uma taxa de ocupação alta. Hoje, no Hospital Delfim Aziz, iniciamos a contratação de pelo menos 600 profissionais de saúde a fazerem também as ações de saúde daqueles que precisarem de cuidados intensivos. Portanto, a gente já está num momento de contratação de RH. Médicos intensivistas, enfermeiros intensivistas, fisioterapeutas, psicólogos, enfim, técnicos de enfermagem, não é? Todo um conjunto de especialidades. Atualmente, o estado conta com 50 leitos de UTI para tratar do coronavírus no Hospital Delfim Aziz. Nathalie Moraes para o 18 horas. Mix. E o desembargador federal Girair Meguerian, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, atendeu ao pedido de reconsideração feito pela Defensoria Pública do Estado e pela Defensoria Pública da União e determinou a paralisação do fluxo de passageiros em transporte fluvial no Amazonas. Olha aí, a nova determinação derruba a decisão assinada pela desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso, que liberou no último domingo o transporte de pessoas por embarcações, alegando que a proibição era flagrantemente inconstitucional. Trará prejuízos à população mais carente do interior, que ficará isolada e desabastecida. Já o desembargador federal Girair Meguerian afirma que a decisão de primeira instância emitida por Jais Afraste deve prevalecer na íntegra, assim como o decreto do governo do Amazonas, que trata da proibição do transporte fluvial de passageiros, ou seja, está realmente proibido o transporte fluvial de passageiros em todo o estado do Amazonas. É bom lembrar que isso é uma decisão bastante séria e muito bem tomada. Não podemos esquecer que o coronavírus está presente aqui na nossa capital, principalmente, está já se alastrando pelo interior e nesse momento, é claro, a gente tem que seguir o que está normatizado, o que foi exatamente, decretado, porque o objetivo dessa ação é justamente conter essa disseminação do coronavírus, claro. que aqui no estado já há casos domésticos, passados de pessoa para pessoa, não é, Cid? Exatamente. É isso mesmo. 6h09 em Manaus. Boa noite. 18 horas. Foi uma questão aí que preocupa a todos, é a disponibilidade de UTIs no Amazonas diante dos números crescentes de novos casos de coronavírus aqui no nosso estado. Pois é, atualmente 61% das UTIs do estado estão ocupadas. Isso, segundo o levantamento do Ministério da Saúde, são necessários pelo menos mais 131 novos leitos para os próximos 30 dias. A terapia intensiva é necessária para tratar pacientes graves da Covid-19. Os detalhes você vai agora acompanhar com a nossa repórter Júlia Gomes. Segundo dados do Ministério da Saúde, divulgados pelo jornal o Globo, 61% das unidades de terapia intensiva no Amazonas estão ocupadas e o estado precisaria de pelo menos 131 novos leitos nos próximos 30 dias para enfrentar a primeira etapa da Covid-19.
Nas enfermarias, que podem receber os casos menos graves da doença, a carência é bem maior. Segundo o levantamento, mais de 670 vagas precisam ser abertas. O secretário de Saúde do Estado, Rodrigo Tobias, informou que o Estado está fazendo a remoção de ventiladores mecânicos da rede pública estadual para ampliar a capacidade do Hospital Delfim Aziz, que é referência para o tratamento da Covid-19 e atualmente conta com 50 unidades de terapia intensiva. Estamos recebendo mais 10 leitos de UTI do Ministério da Saúde. Estamos também já pensando numa fase 2, que é de ampliação desses mesmos leitos, identificando quais são os respiradores que nós temos hoje na rede e transferindo para o Delfim Aziz, num total de 17. Além de tudo isso, a ideia é que numa fase mais ampliada tenhamos 350 leitos de UTI, ou seja, tomando toda a nossa capacidade do hospital para leitos de UTI. Ainda de acordo com o documento interno do Ministério da Saúde, registrado no dia 27 deste mês, pelo menos 17 estados têm mais de 70% das UTIs ocupadas. No Brasil, a taxa de ocupação dos leitos é de 78%. O Ministério também avalia que é preciso criar mais de 1.600 leitos de UTI e quase 23 mil de enfermaria. A terapia intensiva é necessária para tratar casos graves de Covid-19. A corrida pela abertura de leitos de UTI novos leva em conta a elevada taxa de ocupação desse tipo de assistência no país. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Em Brasília, o Senado aprovou nesta segunda-feira um projeto que concede R$600 aos trabalhadores informais e intermitentes durante a pandemia do novo coronavírus. O texto foi aprovado com alterações consideradas de redação, o que significa que não volta à Câmara, seguindo agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Foi mais de 80 mil alunos da rede municipal de ensino público de Manaus inscritos no cadastro único do governo federal vão receber R$50 por mês como auxílio merenda durante a pandemia do coronavírus. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Azaf Augusto. A Câmara Municipal de Manaus aprovou hoje, em regime de urgência, o projeto de lei que trata do programa Nossa Merenda, enviado pela Prefeitura e que vai conceder um auxílio financeiro de R$50 a alunos da rede municipal de ensino. O programa terá duração de 2 meses e vai atingir 86 mil alunos. De acordo com o prefeito Arthur Neto, o programa é uma forma de minimizar os encargos das famílias que possuem filhos estudando regularmente e têm na merenda escolar a certeza de uma alimentação diária. Terão direito ao auxílio todas as famílias de alunos matriculados pela Secretaria Municipal de Educação este ano e que estejam regularmente cadastrados no Cadastro Único da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, vinculada ao Ministério da Cidadania. O pagamento será adicionado ao valor já recebido pelo Bolsa Família. O valor total que será disponibilizado é de R$4 milhões. A deputada Terezinha Ruiz explica que fez uma indicação para a Prefeitura e o Estado em relação à distribuição da merenda escolar. Até o momento, o Estado não se posicionou sobre o assunto. O nosso objetivo é que a criança mais humilde, aquele pai que está desempregado, aquele pai que teve que parar de trabalhar porque ele é autônomo e vive daquilo que ele faz, aquele trabalho do dia a dia, possa receber. As escolas têm um cadastro das crianças, as gestoras, as professoras conhecem. Então é só uma maneira de organizar, de chamar gradativamente, vagarosamente e entregar. Azaf Augusto para 18 horas. E ao contrário do governador Wilson Lima, que admitiu que a crise pode comprometer o pagamento do funcionalismo, o prefeito Arthur Neto garantiu que os servidores públicos vão continuar recebendo em dia. A folha de pagamento mensal da Prefeitura de Manaus é da ordem de R$115 milhões e o pagamento em dia está assegurado pela receita própria do município. Bom, Arthur Neto anunciou que vai cortar R$500 milhões das despesas de custeio para enfrentar os efeitos econômicos provocados pela pandemia da Covid-19. O prefeito estima que uma queda de 350 milhões da receita vai acontecer este ano.
Arthur afirmou, abre aspas, quero tranquilizar os nossos servidores. Os salários dos próximos meses e a primeira parcela do 13º estão garantidos. Fecha aspas, disse o prefeito de Manaus, que enviará o decreto com as mudanças na lei orçamentária para aprovação na Câmara Municipal de Manaus. 18 horas. E com os salários congelados até setembro de 2021 e diante da nova ameaça de atraso no pagamento, o Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais do Amazonas se manifestou em relação à declaração do governador Wilson Lima. Karine, o sindicato pediu que neste momento de pandemia o governador não trate a categoria como inimiga. Vamos entender essa história direitinho agora na reportagem de Júlia Gomes. A nota repudia qualquer iniciativa do governador Wilson Lima que possa reduzir os salários dos servidores do Amazonas, que já estão congelados desde o ano passado até 2021. No texto, o sindicato da categoria reconhece que a situação da pandemia de Covid-19 é gravíssima, mas diz que o problema econômico causado deve ser encarado pelos governantes baseados em dados e sem causar mais instabilidade social e econômica, principalmente aos servidores do Estado. O presidente do CISPEAN, Riad Abrahim Baluti, que assina a nota de repúdio, gravou um vídeo solicitando uma melhor análise das medidas tomadas pelo governo. Vimos propor uma nova análise no sentido de manter o salário dos servidores públicos estaduais na integralidade, reduzir de 20% a 30% os contratos de prestadores de serviços, dependendo da necessidade e real execução do serviço neste momento de crise, com a garantia da manutenção dos contratos a todos que resguardarem os empregos de seus trabalhadores. Promover a adequação orçamentária dos órgãos do Poder Executivo, de modo a manter somente as iniciativas essenciais destes órgãos, priorizando o que atinge diretamente a população amazonense. Criar comissão com participação de representantes dos servidores para contribuir nas decisões que atingem os servidores públicos do Amazonas. O CISPEAN é representante de 120 mil servidores públicos estaduais no Amazonas e pede ao governador que, neste momento de pandemia, não trate os servidores como inimigos. Que não tenha como sua primeira hipótese e trate como inimigo justamente os verdadeiros heróis desta e outras crises que o Amazonas passa ou passou, que são os servidores públicos. Este momento é de união e apoio aos servidores públicos, que demonstram, mais uma vez, seu valor e a importância destes homens e mulheres para o estado do Amazonas. Júlia Gomes para o 18 horas. O dólar subiu 1,5% nesta segunda-feira, fechando em R$ 5,18. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de São Paulo, registrou alta de 1,65%. Agora são 6 horas e 17 minutos em Manaus e a Receita Federal no Amazonas recebeu até às 8 horas da manhã de hoje 119.969 declarações do Imposto de Renda 2020. A expectativa é que 340 mil pessoas declarem o imposto devido em todo o estado. O prazo começou no dia 2 de fevereiro e termina 30 de abril. Pois é, e o programa para fazer a declaração está disponível lá no site da Receita Federal. O sistema recebe as declarações, ele funciona 20 horas por dia. Ele fica indisponível apenas de madrugada, entre 1 hora e 5 horas. E atenção, deve declarar o imposto de renda neste ano quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2019. Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, a Receita até o momento não mostrou intenção de prorrogar o prazo de entrega, que, como disse o Carlão, termina no dia 30 de abril, ou seja, hoje. Dia 30 de abril, daqui a um mês. Daqui a um mês ainda, Calma. Daqui a um mês, gente. Então a gente ainda tem um mês aí. Vamos aproveitar a quarentena, esse isolamento, juntar a documentação e acertar o quanto antes as contas com o Leão. Beleza. 6 horas e 18 minutos. Vamos 18 horas.
com a primeira da playlist de hoje, em 100,7, hein? Deve ser novidade para alguns, mas o cantor aí, o britânico Ed Sheeran, é dono de uma rede de restaurantes e todos foram fechados por conta do novo coronavírus aí. Porém, ele já deixou avisado que não deixará de pagar os seus funcionários em época de pandemia. Bacana aí, né? Ed Sheeran. Ah, ele é um fofo, né, gente? Muito legal. O mais legal de tudo é que ele ainda incentivou os funcionários a buscarem outras fontes de renda nesse período. E essa notícia foi destaque no The Sun, né? E no programa Music Nation, que rolou no último sábado à noite aqui na Mix. Uma fonte próxima ao artista disse que Ed Sheeran deixou avisado a todos que não se preocupem e que se veriam novamente quando o mundo voltar ao normal. Uma atitude desse fenômeno da música britânica nos fez pensar, né, em qual dos sucessos desse moço a gente abriria hoje a playlist. Então, por unanimidade, escolhemos I Don't Care, que conta com a participação de Justin Bieber. Playlist 18 horas. Agora 6h23 em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Melhor mix do Brasil, Ed Sheeran, com a participação do Justin Bieber, Cross Me, em 100,7, 6h23. 18 horas. Cid Soares, a garota do tempo tá na área aí. Eu já tô com medo, meu irmão. Mas vai, hoje tá garoando. Garoando? E a chuva da madrugada, menino? Não, eu digo agora. Ah, tá. Garoando, velho. Bora lá. Vamos lá. Vai. Bora lá. Previsão do tempo. Bom, segundo informações do Clima Tempo, hoje vai ser mais quente do que ontem, ok? À noite aí vamos ter períodos com chuva a qualquer hora. As chances de chuva são de 90%. A umidade relativa do ar pode chegar a 98%. A mínima chega a 24 graus e a máxima não deve passar dos 29 graus. Olha aqui, 18. Pois não, Cid. O Rogério Bessa estava perguntando, dizendo o seguinte, rapaz, esse Clima Tempo ele tá marcando de Manaus ou do estado? Aqui em Manaus. Aqui em Manaus, é isso então, olha, tá vendo? Ele aqui disse realmente... Clima Tempo aqui de Manaus. Bateu direto com as notas que estava soltando, mas tá certo. Então Vambora. tá. Tudo bem, tá certo? Então, clima-tempo, gente. Clima-tempo. Previsão. Pode ser que alguma coisa mude. Mas chover não muda. Não é? Isso aqui aí. nunca, né? Vamos. Então, seguimos. Por falar de chuva, né? A forte chuva desta segunda-feira causou uma série de deslizamento de terra, alagações e riscos de desabamento em algumas áreas de Manaus. As zonas mais afetadas foram as zonas norte e oeste. E para quem mora em área de risco, é bom ficar atento, pois a previsão é que venha mais chuva por aí, como explica a repórter Nathalie Moraes. A Central de Emergência 199 registrou 7 ocorrências ocasionadas pela chuva desta segunda-feira. Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia, 37 milímetros de chuva caíram só em Manaus. Entre as ocorrências registradas, 2 situações de deslizamento de barrancos, 3 situações de risco de desabamento, 1 tombamento de árvore e uma residência foi rachada. O secretário executivo da Defesa Civil Municipal, Cláudio Belém, ressaltou que devemos permanecer em alerta devido às fortes chuvas aqui em Manaus. Hoje a gente teve aí um aviso meteorológico com chuvas fortes pela parte da manhã. O nosso 99 registrou 7 ocorrências, 1 desabamento e em cima dessas ocorrências nossas equipes estão em campo, né, para fazer o atendimento. Logicamente também com toda a parte preventiva com relação ao coronavírus, máscaras, luvas, e verificando essas ações que foram registradas no 99 pela chuva pela parte da manhã. Então sempre trabalhando a parte preventiva, não tivemos nenhuma vítima nessas 7 ocorrências, mas estão aí em alerta com essa chuva aqui na cidade de Manaus. Além dos pluviômetros, o monitoramento nas áreas de risco da cidade no período chuvoso é realizado diariamente pela Defesa Civil. Os usuários que são cadastrados recebem as informações via SMS ou WhatsApp, com avisos meteorológicos, cota do Rio Negro e orientações básicas de situações de risco. Nathalie Moraes para o 18 horas. Mix.
Olha, o Conselho Federal de Medicina criou uma plataforma online para que médicos de todo o país que têm atuado em casos da Covid-19 denunciem a falta de equipamentos de proteção e falhas nas unidades de saúde, sejam elas públicas ou privadas. O profissional deve informar o seu número do CRM, CPF e estado onde mora e depois responder a um questionário simples. A lista de itens obrigatórios inclui máscaras, luvas, avental, gorro, óculos, protetor facial, sabonete líquido, álcool em gel 70%, papel toalha e lenços descartáveis. Bom, também é possível indicar problemas como falta de leitos de internação e de UTIs, dificuldade de acesso a exames de imagem laboratoriais, além de deficiência na triagem e carência de profissionais nas equipes ou pessoal de apoio. Os relatos recebidos serão automaticamente direcionados aos respectivos departamentos de fiscalização dos conselhos regionais de medicina. Com base nessas informações, os CRMs tentarão solucionar os problemas junto aos gestores locais que poderão realizar fiscalizações. Os profissionais de saúde, aí incluem médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagens, os técnicos e o pessoal da limpeza são os grandes guerreiros. Eles estão ali na linha de frente no combate dessa pandemia, sem equipamentos de proteção necessários para evitar que eles contaminem, trabalhando em jornadas pesadíssimas e alguns de plantões seguidos sem o direito de voltar para casa. E no caso aqui do Amazonas, muitos até 5 meses com seus salários atrasados. Pois é, o que a gente percebe? Que infelizmente os governantes não valorizam essa categoria. E os que atuam aqui no Amazonas são ainda por cima humilhados, né, gente? Porque atrasar salário atrasar e ficar trabalhando. Além disso, eles enfrentam aí péssimas condições de trabalho, com superlotação e falta de equipamentos e material cirúrgico e até equipamentos básicos, tá? Já passou da hora de valorizar os profissionais da saúde. Isso a gente vê até em todo mundo, né? Que em casos críticos como esse, são os primeiros a atuar e a segurar o leme, atuar ali na linha de frente. E exatamente por isso eles são os primeiros a serem afetados. Escuta essa notícia: 104 funcionários do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo foram afastados por 14 dias após testarem positivo para o novo coronavírus. Segundo a assessoria da instituição, assim que os colaboradores apresentaram os primeiros sintomas, fizeram o teste e deixaram de exercer as suas atividades. Ainda de acordo com o hospital, os funcionários são de diversas áreas que têm um contato direto com pacientes, entre elas enfermeiras, pessoal da limpeza, recepção e manutenção. 6h29 em Manaus. Boa noite. 18 horas. Bom, Wilson Lima foi um dos poucos governadores que ainda não entrou com ação no Supremo Tribunal Federal para suspender o pagamento da dívida com a União, que daria folga de caixa para o Estado aplicar no setor de saúde para combater a Covid-19. 10 estados já conseguiram a suspensão do pagamento, como explica Azaf Augusto. O Amazonas ainda não pediu a suspensão da dívida que tem com a União para usar os recursos no combate ao coronavírus. Na última sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu suspender por 6 meses a dívida do Pará com a União, para que os recursos sejam direcionados para conter a pandemia de Covid-19. O Pará foi o 10º estado a conseguir uma decisão favorável. Enquanto isso, o governo do Amazonas ainda não entrou com uma ação civil originária e também não respondeu se vai ou não ingressar com a ação. O deputado Dermilson Chagas disse que falta articulação do governo para tomar uma atitude. Ele estima que a economia pode chegar a 234 milhões de reais em 6 meses. Se ele pedir a suspensão na justiça por 6 meses, vamos ter uma economia de 234 milhões de reais, que vai ajudar no orçamento do Estado, a pagar fornecedor, a pagar salários terceirizados. Se até agora ele não entrou, mostra que é a falta de articulação com a Procuradoria-Geral do Estado, ter uma assessoria eficiente e eficaz nesse processo, tomar par do tamanho do Estado e pedir providências. O Wilker Barreto disse que o Amazonas vai precisar de cada centavo possível para conter a pandemia. É uma medida que já deveria ter sido feita pelo governador. O governador parece só de delay,
Parece que o que ele fala só vai chegar daqui a uma semana. As ações, tudo é lento, é impressionante. Tudo que esse governo é lento. Essa medida já deveria ter sido solicitada junto ao STF, que o relator dessa matéria, o ministro Alexandre de Moraes, está deferindo todos os pedidos do Estado, suspendendo por 6 meses os pagamentos das dívidas. O deputado Péricles disse que não vê necessidade do Estado entrar com uma ação na Justiça, pois o presidente Jair Bolsonaro já anunciou que vai suspender a dívida. No entanto, até o momento, não há nenhum decreto presidencial nesse sentido. O presidente Bolsonaro tem tomado medidas concretas para o combate ao coronavírus em todo o país. São bilhões investidos e direcionados para ações que visam a atuação coordenada e imediata de gestores em razão da pandemia. O ministro da Saúde, Mandetta, vem realizando um excelente trabalho no sentido de orientar e não deixar qualquer estado sem a cobertura necessária. Então, se o presidente já anunciou a suspensão da dívida, ele o fará. Eu acho que nosso Amazonas não será desguarnecido ao ponto de precisar recorrer à justiça. Azaf Augusto para 18 horas. Olha, o governo do estado anunciou agora há pouco a liberação de 23 milhões de reais para os municípios do interior aplicarem em ações de combate à pandemia do novo coronavírus. Os recursos são do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas, que tem possibilitado a ampliação dos investimentos na área de saúde em todos os municípios. E é com esse dinheiro que os prefeitos podem colocar em prática os seus planos de contingência para comprar insumos e também para contratação de pessoal. É pouco dinheiro, né? Já menos de... Isso aí, somando isso tudo, tá? Dá menos de 400 mil para cada município. É uma gotinha, né? Num oceano de problemas que os prefeitos vão enfrentar com certeza no combate contra essa epidemia. 18 horas. E a manutenção das restrições já impostas por decretos governamentais às atividades de comércio e serviços não essenciais foi recomendada nesta segunda-feira ao governador Wilson Lima, ao secretário de Saúde Rodrigo Tobias de Souza Lima e à diretora da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Costa Pinto. Além do comércio, as restrições atingem também os estabelecimentos de ensino, eventos recreativos, bares, restaurantes, igrejas e templos, como forma de evitar o aumento dos casos da Covid-19 no Amazonas. A recomendação foi elaborada conjuntamente pelo Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado, Ministério Público do Trabalho e Defensoria Pública da União. 6h34. 18 horas. Olha, então, o primeiro clipe da música Good as Hell, que significa bem pra caramba, né? Foi lançado aí em 2016 e apresentou aí a Lizzo e várias amigas dela num salão fazendo o cabelo e as unhas, enquanto se divertiam cantando, que estavam bem pra caramba, né? Muito, né? Em dezembro de 2019, depois de uma crescente popularidade da música, Lizzo reapareceu e aí já com um novo clipe, né? Só que agora com a tarja de oficial e lançado no YouTube com uma ampla divulgação. Esse videoclipe é ambientado na Southern University e na HBCU Schools em Baton Rouge, né, capital da Louisiana, lá nos Estados Unidos. São duas escolas, não é? Uhum. É umas duas escolas, exatamente. E aí, nesse novo clipe, Lizzo aparece para diversão dos estudantes que fazem parte de banda marcial e tem problemas com algumas aulas regulares. Mas tudo isso passa a ficar bem pra caramba, com todos cantando Good as Hell. Segundo os mais hits da nossa playlist do 18 horas. Segue aí. Playlist 18 horas. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Lizzo, Good as Hell em 100,7, 6h38. 18 horas. Bom, enfermeiros voltam a reivindicar pagamento de salários atrasados em meio à pandemia do coronavírus. E durante a manifestação realizada no fim de semana, profissionais da área denunciaram também perseguição e ameaça de demissão, como explica a nossa repórter Odiné Araújo. Em
plena situação de emergência em todo o Brasil, enfermeiros do Amazonas estão sendo ameaçados de demissão por cobrarem salários atrasados, em alguns casos, há mais de 5 meses. Essas demissões e ameaças foram os principais motivos que levaram dezenas de trabalhadores da saúde às ruas em uma manifestação ocorrida sábado em frente à sede do Sindiprive, Sindicato dos Trabalhadores Privatizados da Saúde no Amazonas, no bairro Raiz. A presidente da entidade, Graciete Mouzinho, fez a denúncia. Eles estão sendo coagidos, eles estão sendo ameaçados, estão sendo demitidos num período que se não pode demitir. Mas as empresas estão fazendo isso porque elas não querem que o profissional denuncie. A Cegean está com 4 meses de atraso de pagamento, Manaós, CC Batista está atrasado com os pagamentos dos enfermeiros, Souza Nogueira, que é a mais complicada, que está com bloqueio de 100% na justiça. Tá difícil para esses pais e mães de família. De acordo com a sindicalista, as reivindicações do pagamento de salários atrasados a esses profissionais que prestam serviços ao governo do estado são as principais causas das ameaças. Eles estão há mais de 5 meses com atraso de pagamento, sem vale transporte, sem ter o que comer, estão sendo coagidos, assediados, os gestores do hospital estão ameaçando esse trabalhador. Alguns dizem, se você não quer trabalhar, peça conta. Como é que vai pedir se a empresa já está com mais de 5 meses de atraso de pagamento? Os profissionais da saúde garantem que estão adoecendo por estarem em contatos diários com pessoas com sintomas do coronavírus e sem a devida proteção. Odneia Araújo para o 18 horas. E o Sistema Único de Saúde do Brasil se prepara para receber 3 epidemias ao mesmo tempo. Além da espera de uma escalada ainda maior de casos do novo coronavírus, as autoridades de saúde ainda estão preocupadas com o aumento no número de registros de doenças já conhecidas, como dengue e influenza. Epidemiologistas e gestores do SUS afirmam que o país vai enfrentar ao mesmo tempo 3 epidemias nos próximos meses. Fácil, mãe. O Ministério da Saúde relata que até o dia 21 de março o país teve 441 mil casos de dengue, acima dos 273 mil registrados no mesmo período do ano passado. Ainda 120 mortes confirmadas e 188 em análise para dengue neste ano. Até o dia 14 de março foram registrados aí 165 casos e 13 óbitos por H1N1 ou influenza A. Isso fora o período de pico para síndromes gripais. Além dessas 3 enfermidades, o sistema de saúde enfrenta doenças como sarampo, que depois de 20 anos voltou a registrar mortes. Já foram 4 esse ano, hein? Só para você ficar sabendo. E até o começo de março foram confirmados aí 909 casos de sarampo no país. Mas vamos lembrar aqui só uma coisa, que sarampo tem vacina. Sim. É só vacinar, gente. Tem vacina no calendário regular do SUS. Só um lembrete. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e com o isolamento social, cresceu e muito a procura por lojas que entregam seus produtos na casa do consumidor ou que ofereçam retiradas rápidas. Os serviços mais procurados, é claro, são na área de alimentos e farmácia. É aquela história, né? Entrando na web, a gente encontra de tudo. Mas não é só esse comércio eletrônico que disparou nas últimas semanas, não. É preciso muito cuidado. Isso porque os chamados fraudadores, né, aquelas pessoas que roubam dados na web para realizar compras futuras, também estão aproveitando a boa fase de internet. Só a empresa Mastercard tem sofrido aí cerca de 70 mil tentativas de fraude por dia. Dá para acreditar? E para não cair nesses golpes, é bom ficar atento, como explica aí a nossa repórter Nathalie Moraes. O resultado do isolamento social dos brasileiros para conter o avanço do novo coronavírus no país já começa a se traduzir em compras na internet. Os consumidores têm evitado sair de casa e estão intensificando o consumo. Só na primeira quinzena de março, o volume de vendas online cresceu em 40%. A alta foi confirmada em um levantamento realizado pela empresa Compre e Confie, empresa de inteligência no mercado para e-commerce. Mas não é só a margem de comércio eletrônico que disparou nas últimas semanas. Os chamados fraudadores, pessoas que roubam dados na web para realizarem compras futuras, também estão aproveitando a boa fase da internet. Por isso,
todo cuidado é pouco. Quem começa a navegar nas compras online tem que prestar atenção para não cair em golpes que possam afetar o bolso no final do mês, evitando links de ofertas, pesquisando a reputação das empresas, pagando por meio de cartão de crédito e não colocando informações pessoais como CPF, endereço e número do cartão em páginas de estabelecimentos desconhecidos. E, claro, prestar atenção nos prazos e normas estabelecidos por essas empresas. O secretário de Defesa ao Consumidor aqui de Manaus, Rodrigo Guedes, disse que mesmo nesse período de pandemia, o consumidor deve ficar atento e pesquisar sempre. O importante nesse momento, é muito importante que o consumidor pesquise, acima de tudo, pesquise sobre aquela empresa que ele esteja comprando, pesquise no Reclame Aqui, pesquise em redes sociais as referências daquela empresa e, acima de tudo, sempre lê um contrato. Dados extraídos da ferramenta Transparência e Reporte do Google mostram que em temporadas normais, o número de sites que parecem legítimos para fazer os usuários digitarem informações pessoais não passam de 40 mil ao redor do mundo. Só que desde que a pandemia do novo coronavírus ganhou força, esse cenário mudou de cara e a ferramenta aponta hoje que pelo menos 159 mil sites são inseguros. Nathalie Moraes para o 18 horas. Economia. E termina amanhã o prazo para saque imediato de até R$ 998 do FGTS. O trabalhador que ainda não fez o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço tem até esta terça-feira para retirar o dinheiro. Depois desse prazo, que não foi sacado, vai retornar para a conta original. Bom, desde setembro do ano passado, a Caixa Econômica Federal está pagando o FGTS de contas ativas ou inativas. Ao todo, foram liberados aí cerca de 40 bilhões de reais, que serviram para estimular a economia no fim do ano passado. 6 horas e 45 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7 no melhor mix do Brasil. 18 horas. Então, finalizando aí, né? Finalizando, veja bem, a playlist, né? Ainda temos até às 7 ou 18 horas, tá certo? Certo. Vamos lá, então. Agora nós vamos aí de Black Eyed Peas, né? E J Balvin, grupo estadunidense, e o colombiano J Balvin, lançado em outubro do ano passado como o primeiro trecho aí da trilha sonora do filme Bad Boys for Life, né? Pois é, esse é um dos grandes filmes, né, que a gente recomenda até para quem gosta de ação. Bad Boys for Life teve aí o lançamento em janeiro desse ano com um orçamento de nada menos que 90 milhões de dólares. Esse foi o orçamento. Teve uma receita de 417, uma rendinha que ficou em torno de 300 milhões de dólares. Deixando a economia de lado, bora encerrar a playlist do 18 horas desta segundona. Black Eyed Peas and J Balvin. Playlist 18 horas. 6 horas e 50 minutos em Manaus, melhor mix do Brasil, The Black Eyed Peas e J Balvin. Ritmo foi a saideira da playlist de hoje no 18 horas. 18 horas. Também vamos saber agora a previsão do tempo, né? Tempo e temperatura para amanhã com Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, amanhã vai ser parecido com hoje, tá, galera? Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuvas a qualquer hora. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 99%. A mínima chega a 24 graus e a máxima não deve passar dos 28 graus. Mix. Bom, empresários do comércio desobedecem à justiça e fazem carreata no meio da chuva pedindo o retorno das atividades comerciais. Pois é, e hoje a justiça fixou multa de até R$10 mil para quem insistir em atos em favor de aglomeração de pessoas. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. A carreata dos empresários, comerciantes, motoristas de aplicativos, profissionais liberais e todos que precisam que o Brasil volte a funcionar, como eles estão se identificando, aconteceu de forma discreta, até mesmo por causa da chuva e da determinação do juiz Cássio Borges, que reforçou a decisão da Justiça sábado, proibindo a realização de carreata pelo fim do confinamento por causa do coronavírus. O juiz fixou multa de R$500 para os carros que participarem de carreata e até R$10 mil para quem liderar esses movimentos.
Os participantes da carreata burlaram as autoridades que chegaram a montar barreiras policiais na Torquato Tapajós e em frente à sede do governo do estado. No sábado, a Justiça do Amazonas atendeu recomendação do Ministério Público do Estado e proibiu a carreata anunciada na sexta-feira contra o isolamento social. A Procuradora-Geral de Justiça, Leda Mara Albuquerque, comentou o pedido. Para que nós amanhã não tenhamos que fazer autocrítica acerca da nossa postura com relação à adoção de medidas preventivas de contágio desse vírus, que hoje a gente possa tomar decisões no sentido de conter a propagação desse vírus que vem matando em todo o mundo. O Ministério Público cumpriu com o seu papel, né, e no momento oportuno nós vamos discutir também os problemas decorrentes dessa crise. O Ministério Público instalou um gabinete de crise para enfrentamento às demandas relacionadas ao coronavírus. Hoje, a Justiça reforçou a proibição de carreata contra o isolamento, tanto em Manaus como em Itacoatiara, onde empresários também estão promovendo essas ações. O Detran Amazonas deteve carro de um manifestante em carreata, hoje pela manhã, proibida pela Justiça. Os agentes filmaram o comboio e as imagens vão ser enviadas à Justiça para aplicação das medidas impostas na decisão liminar. O vídeo, inclusive, mostra a fuga do empresário preso. Volto com vocês. Mix. E a capital amazonense deve receber hospitais de campanha para adicionar cerca de 200 leitos à quantidade que já está disponível para o atendimento dos pacientes com diagnósticos confirmados de Covid-19. A medida tem sido adotada em estados com números elevados de casos de contaminação pelo novo coronavírus e foi anunciada nesta segunda-feira pela Secretaria de Estado de Saúde aqui do Amazonas. 18 horas. Bom, e com a recomendação da quarentena, a gente percebeu que nem todas as pessoas obedeceram. Por isso, outras medidas mais sérias foram necessárias para evitar a rápida propagação do novo coronavírus. E uma dessas medidas foi o fechamento do comércio considerado não essencial. Porém, o faturamento praticamente zerado, muitos empreendedores já enfrentam dificuldades para manter seus negócios. Então, o jeito é reduzir custos e negociar dívidas. Uma boa dica é negociar o valor do aluguel comercial, como explica a nossa repórter Júlia Gomes. Se o empresário não vende, logo não arrecada e nem tem como arcar com as despesas, como é o caso do Fred Melo, do setor de serviços. Ele diz que apenas nesta semana a queda nas vendas diárias chegou a 80%. Daqui a 30 dias, nós não temos mais o que fazer. As empresas não têm caixa. As empresas não suportam ficar com as suas atividades paralisadas durante 30 dias, 40 dias, 50 dias, seja lá o tempo que for. Além das despesas com funcionários e a manutenção dos negócios, muitos locais dependem do dinheiro mensal para pagar o aluguel do estabelecimento. Marcelo Veiga, que é especialista do setor imobiliário, diz que em situações como essa de crise causada pela pandemia do coronavírus, cada caso deve ser analisado individualmente, mas cabe o bom senso, tanto para proprietários quanto inquilinos, e assim evitar o encerramento do negócio e a quebra do contrato. Os imóveis comerciais, principalmente, que foram os mais atingidos, e os inquilinos estão se valendo de um direito que o Código Civil acaba resguardando em casos de força maior, fortuitos, que é o que aconteceu nesse momento, que dá direito a eles reverem alguns tipos de contrato, tá? Então, o que a gente aconselha, principalmente lá na América, a gente vem fazendo é o seguinte, tratando caso a caso, não existe uma fórmula pronta. Então, a gente aconselha, primeiro, a cautela, segundo, conversar com ambas as partes, tanto seja as empresas administradoras ou as partes interessadas, e que ambos coloquem na mesa a atual situação, e que esses pedidos eles não sejam solicitados apenas por medo, e sim por uma real necessidade, até porque se o empresário quebra ou se o proprietário precisa pedir um imóvel, não é bom para ninguém. Então o que a gente tem aconselhado aqui é que todas as pessoas tenham cautela nesse momento.
O advogado Luiz Felipe Medina, que é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Amazonas, explica que mesmo em situações como a de crise, não existe uma legislação que possibilite o não pagamento do aluguel, mas faz um alerta que sem arrecadação, os locatários não podem ser despejados. E que nesse momento de incerteza, pelo princípio da imprevisibilidade, o locador fica impossibilitado de propor a ação de despejo decorrente de dívida deste momento específico. O inadimplemento contratual neste momento não geraria o direito de propor ação de despejo, mas isso não afasta a obrigatoriedade de pagamento do locativo. Júlia Gomes para o 18 horas. Muito bem, 6 horas e 57 minutos em Manaus. Carimilhão já, né? Emi Luciano. Já nos finalmente. Emi Luciano acompanhando a gente aqui pelas redes sociais, pelo WhatsApp, escutando a gente no seu radinho, né, Emi Luciano? E ele mandou, no radinho de pilha. Eu lembrei da música, né, Sonífera Ilha dos Titãs. Muito boa, muito boa. Emi Luciano mandou um aviso pra vocês, queridos, que nos acompanham pelo aplicativo, mano. Exatamente. É o seguinte, hoje não vamos ter o quiz da Mix, porque estão fazendo ajustes no aplicativo, mano. E assim que tudo se resolver, vão voltar com tudo, hein, galera? Anota aí, assim que isso tudo se resolver, tá bom? Ok. Beleza, Muito então. obrigada pela sua companhia, você que acompanhou aqui o programa 18 horas, agora 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, hoje informamos aqui no 18 horas a movimentação de vários setores para reabrirem o comércio não essencial no Amazonas. Teve até carro apreendido em manifestação proibida pela Justiça e reunião de empresários com o governador do estado. Os grandes e pequenos empresários têm suas preocupações e argumentos, mas devem ficar atentos à possibilidade de arcarem com prejuízos não previstos que podem vir da Justiça do Trabalho. É que empregados de atividades não essenciais infectados pelo coronavírus podem pedir indenização. A avaliação é do presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Estado, Ângelo da Costa, e da presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Noêmia Porto. Segundo eles, o empregador assume o risco de eventuais responsabilidades caso o trabalhador venha a se contaminar, principalmente se o retorno ao trabalho for onde há calamidade pública oficialmente reconhecida. É que, apesar da medida provisória 927 de 2020 afirmar que casos de Covid-19 não serão considerados doenças ocupacionais, os empregadores podem ser punidos. O juiz pode inverter o ônus da prova, colocando no colo do empregador a necessidade de provar que seu funcionário não ficou doente com a volta ao serviço. E nestes casos, a reparação não inclui apenas o trabalhador, mas também os danos que sua família vier a sofrer. Então, nesse momento, o diálogo é a melhor opção. 18 horas. Muito bem, 7 em ponto, Carimilhão. Bye. Boa noite, hasta luego. Simbora, né, gente? Obrigada pela companhia, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7 no melhor mix do Brasil. Daqui a pouquinho o Mix Tudo e amanhã às 6 a gente volta com você. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.